vive. Ele vive, ele vive. E a nossa vitória está com ele. Jesus Cristo. Cristo Jesus. Olha, aqui no Salmo 41, no versículo 1, diz assim, ó: Bem-aventurado aquele que dá atenção ao desvalido. No dia do seu infortúnio, o Senhor o livrará. Então aqui o salmista está falando, ó, como é feliz aquele que lhe dá atenção ao desvalido. Desvalido, sabe o que significa desvalido? Desprotegido, desamparado, aquilo que não tem valia, valor, mendigo, indigente, lazarone ou Lazaro, lazarento, miserável, necessitado, pedinte, pobre, aquele que tem poucos recursos. Então a palavra desvalido, ela significa isso. E aqui o salmista está falando que existe uma bênção para aquele que dá atenção a esse tipo de pessoa. O salmista está falando, Davi está falando assim, ó, bem-aventurado, como é feliz aquela pessoa que ela dá atenção ao desvalido. Como é feliz aquela pessoa que dá atenção ao desamparado. Como é feliz a pessoa que dá atenção àquele que é desprotegido, que não tem valor. Bem-aventurado é aquele que dá atenção ao indigente, ao lazarento. Como é feliz aquele que dá atenção ao miserável, necessitado, ao pedinte, ao pobre, aquele que tem poucos recursos. Então Davi está falando de uma bem-aventurança para todo aquele que dá atenção. E muitas das vezes nós não damos atenção a essas pessoas pelo fato de sermos pessoas que olham muito a aparência. O próprio Deus falou, olha, Samuel, o homem, ele vê o exterior, mas Deus ele vê o interior, vê o coração. Deus não vê como o homem vê. Nós somos tendenciosos a analisar, a querer, a nos aproximar daquilo que agrada aos nossos olhos. Mas aqui Davi está falando que aquele que dá atenção ao desvalido, ele é bem-aventurado. Aquele que dá atenção a esse tipo de pessoa, ele é feliz. E no versículo 2 do Salmo 41, ele continua dizendo, ó, o Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra, o Senhor te fará feliz na terra, e não o entregará à sanha dos seus inimigos. Na enfermidade, o Senhor lhe dará completo amparo, e da doença o restaurará. Tudo isso são bênçãos que eu e você podemos colher através desta atitude a qual o salmista aqui está dizendo. Quando nós damos a atenção à necessidade da outra pessoa, muitas das vezes talvez você não vai ter condições de ajudar, mas esse dar atenção também de pelo menos você demonstrar o seu interesse,
talvez você não tenha condições financeiras, espirituais, mas quando nós damos a atenção, nós damos crédito à necessidade do outro, a Bíblia diz que vai chegar um momento na nossa vida. Por que é importante fazer isso? Porque o versículo 1 do Salmo 41 está falando, olha, no dia do seu infortúnio, o Senhor te livrará. Então todos nós não estamos isentos de infortúnios na nossa vida. Por mais que eu e você sejamos fiéis a Deus, mas a Bíblia diz que o que acontece ao ímpio acontece ao justo. E infortúnios, eles podem acontecer na nossa vida, na nossa família, em todas as áreas. Então, a importância de eu e você compreendermos isso, para que nós possamos ser bem-aventurados, porque talvez no amanhã aconteça este infortúnio, e qual foi a reserva que eu e você fizemos diante do Senhor. Então, quando você dá atenção ao desvalido, quando você dá atenção ao necessitado, quando você dá atenção àquele que tem poucos recursos, seja físicos, seja espirituais, independente, aquele que é desamparado, aquele que para a sociedade é desprotegido, não tem valor algum, você está fazendo um investimento diante de Deus. E aqui está falando que no dia do seu infortúnio, pode ser que aconteça infortúnio na minha, na sua vida. E aqui está falando, no dia do seu infortúnio, o Senhor te livrará. Fala também que o Senhor te protegerá. Que no dia do seu infortúnio, o Senhor preservará a sua vida. Então, quando você dá atenção àquele que está desprotegido, no dia do seu infortúnio, o Senhor te protegerá. Quando você dá atenção ao desamparado, no dia do seu infortúnio, o Senhor preservará a sua vida. E ele continua falando, Ele quem? O Senhor fará você feliz na terra. O Senhor também não te entregará à sanha dos seus inimigos, ao desejo dos seus inimigos. E no verso 3 diz, na enfermidade, a enfermidade ela pode chegar na minha, na sua vida, não estamos isentos disso, a enfermidade pode chegar na minha, na sua casa, que Deus nos livre, que Deus nos guarde, mas estamos sujeitos a isso acontecer na nossa vida. Mas aqui está falando que caso a enfermidade chegue na nossa vida, aqui está falando que na enfermidade o Senhor, Ele vai nos dar pleno amparo. O Senhor, da nossa doença, Ele vai nos restaurar. O Senhor poderá até mesmo nos curar conforme a sua vontade. Então veja bem que quando eu e você damos a atenção ao desvalido, quando damos a atenção a essas pessoas, nós estamos fazendo um investimento diante de Deus, porque não sabemos quando que será um infortúnio em nossa vida, em nossa casa, em nossos filhos. É por isso que eu e você nunca devemos desprezar a ninguém. Aqui fala que um dos significados de desvalido é lazarone, né? Lazarento. Certa vez eu ouvi uma pessoa chamando outra pessoa de lazarento. Meu Deus, misericórdia. Nunca devemos tratar as pessoas dessa forma. Por mais que você não goste, mas a palavra de Deus, ela fala que Deus, Ele dá atenção a estas pessoas. Nós podemos ler aqui no Salmo 12, versículo 5, olha aqui que Davi também diz, ele fala assim, por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu os protegerei e salvarei a quem por isso anseia, salvarei a quem por isso deseja. Então, o Senhor está falando, olha, por causa da opressão do necessitado, por causa do clamor do pobre, eu vou me levantar, diz o Senhor. O Senhor fala assim, eu vou me levantar.
porque eu estou vendo que há uma opressão naquela pessoa que está sendo necessitada. Eu vejo que tem uma opressão sobre ela. Eu vejo que ela está clamando. Eu vejo, não, mas eu vou me levantar. Eu os protegerei. Eu os salvarei, porque eles estão ansiando por isso. Então, no Salmo 14,6 também diz, olha, 14,6 fala, ó, vós, malfeitores, tentais frustrar a esperança dos humildes, mas o refúgio do pobre é o Senhor. Então, o salmista está falando, ó, vocês que planejam fazer más coisas, as pessoas que vivem planejando fazer malefícios para pessoas que são pessoas muitas das vezes menos favorecidas, talvez não sejam pessoas importantes na sociedade, na igreja, no trabalho, não interessa. Aqui está falando, ó, vós malfeitores, vocês tentam frustrar, vocês tentam dar cabo, dar fim na esperança dos humildes, dos simples, mas o refúgio do pobre é o Senhor. Mas só que tem um porém. O refúgio do pobre é o Senhor. Este é o lugar onde estas pessoas, elas têm o seu refúgio no Senhor. No Salmo 10 também, o salmista aqui diz, ó, levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueça dos desamparados. Lembra o significado de desvalido? Um dos significados é desamparado. Então o salmista ele está orando. Levanta-te, Senhor. Ergue a sua mão, ó Deus. Não te esqueça dos desamparados. Porque o ímpio despreza a Deus, dizendo em seu íntimo, tu não me pedirás conta? Então o ímpio, aquela pessoa que não teme a Deus, ela faz muitas das vezes malefícios para o seu próximo e acham dentro do seu coração, não, Deus não vai me pedir conta disso, eu vou desprezar essa pessoa, eu vou tratar de qualquer forma esta pessoa que está na minha volta, pelo fato dela ser desamparada, ela não ter família, pelo fato de ela não ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, não ter posses, pelo fato dele ser solitário, desprotegido. Para muitos, ninguém dá valor a essa pessoa, então eu vou fazer malefício, vou falar mal, vou fazer coisas más, vou tentar prejudicar essa pessoa. Por quê? Porque não, Deus não vai me pedir conta. Mas aqui o salmista está falando, ó, mas tu vês, no versículo 14, Salmo 10, ó, mas tu vês o sofrimento e a dor e tomas esses sentimentos em suas mãos. O sofredor se entrega a ti, pois tu és o protetor do órfão. Então o salmista está falando assim, o ímpio, a pessoa má, ela age com atitudes e acha que Deus não vai ver isso, que Deus não vai pedir conta, mas aqui está falando, ó, Deus está vendo o sofrimento, Deus está vendo a dor desta pessoa, Deus ele pega os sentimentos dessas pessoas, ele toma em suas mãos, ele toma nas suas mãos, vai ficar bem próximo dele, ele segurar e sentir também a dor e o sentimento dessa pessoa. E aqui fala, o sofredor ele se entrega a ti. Por quê? Porque tu és o protetor do órfão, do desamparado, daquele que está solitário. E ele continua mais. No versículo 17 ele fala, tu, Senhor, ouves a oração dos necessitados. Tu lhes fortalecerás o coração e atenderás ao seu clamor. Tu, Senhor, ouve a oração do necessitado. Tu lhe fortalecerás o coração. O Senhor vai fortalecer o coração daquele que está necessitado. O Senhor vai atender o seu clamor. E o 18 diz, defende o que não tem pai e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não provoque o terror. Então, olha bem como finaliza esse versículo. Deus, ele defende aquele que não tem pai, aquele que está desamparado, aquele que não tem família, aquele que está solitário. Talvez você ache que, nossa, não vamos dar valor a esta pessoa pelo fato dele não ter ninguém por ele, mas tem, essa pessoa tem alguém por ele, este alguém é Deus, este alguém é o Senhor, que ele está atento. Então nós temos que tomar muito cuidado
quando estivermos diante dessas pessoas, defende o que não tem pai, o oprimido. Por que ele faz isso? A fim de que o homem que é pó já não provoque terror, para que o homem veja, não. Não é porque vocês são influentes, não é porque vocês são importantes, não é porque vocês são pessoas que não estão na condição que esta pessoa esteja, que vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem ser imparciais e agir com injustiça para prejudicar os menos favorecidos. Não, Deus, ele está atento a isso e ele fala, olha, eu defendo esta pessoa. Por que eu defendo? Para que o homem que é pó, para que o homem, por mais bem-sucedido espiritualmente, fisicamente que ele seja, ele nunca venha se colocar numa posição e achar que é ele que pode determinar o fim da vida de qualquer pessoa. Então, o Senhor, ele se levanta em favor destas pessoas. No Salmo 82, o salmista, ele também faz esta oração, ele continua dizendo, Salmo 82, versículo 3 ao 5, sede juízes para o desvalido, sejam juízes para o desvalido e órfão, fazei justiça ao mísero e ao indigente. Então o salmista está falando, olha, vocês precisam ser juízes para o desvalido, para o órfão, vocês precisam fazer justiça ao mísero, ao indigente. Versículo 4, libertai o fraco e o pobre, livrai-os das garras dos ímpios. Eles nada compreendem, eles não percebem que vagueiam pelas trevas da ignorância e da insensibilidade. Abalam-se assim as bases que sustentam a própria terra. Então, o salmista está falando aqui, olha, nós precisamos ser juízes para o desvalido. Nós precisamos atentar para a causa do órfão. Nós precisamos fazer justiça, não é injustiça só porque fazer justiça somente às pessoas da nossa família, fazer justiça somente às pessoas que nós gostamos, às pessoas que são importantes. Não, aqui está falando, façam justiça também para o desvalido, façam justiça também para o órfão, façam justiça também para o mísero, para o indigente. Libertem o fraco, libertem o pobre, livre-os das garras dos ímpios. Eles não compreendem, eles não percebem que estão vagueando pelas trevas da ignorância, da insensibilidade. Então você, nós não podemos ser pessoas que apenas estamos recebendo a orientação do Senhor, guardarmos para nós, guardarmos para a nossa família, enquanto ao nosso redor existem pessoas que estão necessitando de conhecer a justiça de Deus, pessoas que estão necessitando de ser libertas, pessoas que estão necessitando de ter luz através da palavra de Deus, que é lâmpada e luz para os nossos pés. Muitas vezes nós falamos, não, a sua palavra é luz, é lâmpada para os meus pés, luz, lâmpada para os meus pés, mas parece que é só para nós. Nós precisamos levar esta luz e esta palavra para outras pessoas, para que a vida delas também seja iluminada, seja esclarecida, e elas conheçam a Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Então eu e você precisamos fazer isso. Em Provérbios 22, falando mais sobre este assunto, esta manhã, olha bem o que a palavra de Deus ela diz, ó, Provérbios 22, 22 ao 23. Não explores o pobre por ser fraco. Então, aqui o provérbio está dizendo, ó, não explores o pobre por ele ser fraco, nem oprimas os necessitados no tribunal. Então tá orientando, a palavra de Deus está nos orientando, ó, não explore o pobre por ele ser fraco. Quantas pessoas que exploram as pessoas por ela ter uma falta de sabedoria, falta de capacidade intelectual, espiritual, e se colocam pessoas superiores, e muitas das vezes exploram estas pessoas pelo fato de que elas serem, né, desta forma. Mas a palavra de Deus ela nos orienta, ó, não explores o pobre por ele ser fraco. Também não oprima
o necessitado no tribunal, não. O tribunal é um lugar para que a justiça ela possa ser executada imparcialmente. Nós não podemos ser parciais para com a nossa família, os nossos amigos, e sermos imparciais para aquele que é pobre, para aquele que é desprezado, que é desvalido, que não tem família. Então a palavra de Deus ela nos orienta a que nós não venhamos fazer isso. Nós não devemos oprimir estas pessoas, mas nós devemos demonstrar a elas o que Deus tem para todos nós, porque Deus ele é imparcial. Deus é imparcial. E por que ele fala para a gente não fazer isso? Porque no verso 23, Provérbios 22 diz, pois o Senhor será o advogado deles e despojará a vida dos que o defraudaram. Então por que eu e você não devemos explorar os menos necessitados? Por que eu e você não devemos oprimir as pessoas necessitadas? Talvez porque nós estejamos na condição melhor em alguma área da nossa vida. Por quê? Porque aqui diz, o Senhor será o advogado dessas pessoas. Imagina eu e você pleiteando uma causa em um tribunal, onde o Senhor, ele é o advogado que vai estar lutando, que vai estar ali contra você. Ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca perdeu uma questão. Imagina eu e você oprimindo o pobre, oprimindo o fraco, sendo imparciais para beneficiar nós mesmos, a nossa família, os nossos amigos e desprezando a justiça que deve ser para todos. Nós vamos ter que lidar com o Senhor, porque o Senhor é o advogado destas pessoas. E aqui diz que o Senhor vai despojar a vida daqueles que defraudam essas pessoas. O Senhor vai tirar. Então, muito importante entender isso. Muito importante entender isso. Como é feliz aquele que dá atenção ao desvalido. Que eu e você, nesse dia, nós possamos mudar a nossa visão em relação às pessoas que estão à nossa volta. Que eu e você possamos nesse dia mudar a nossa visão referente ao desamparado, ao órfão, às pessoas que talvez não estejam com a vida a qual nós temos hoje, nós possamos reconhecer que tudo que nós temos vem do Senhor, toda a capacidade espiritual, intelectual, financeira, profissional, familiar. Quem faz isso em nós é a misericórdia e a bondade de Deus. E nós não temos nada daquilo que nós não temos recebido. E é por isso que o salmista, ele está falando, Davi está falando, olha, a pessoa que ela dá atenção ao desvalido, ele é bem-aventurado, ele é feliz. Ele é feliz por quê? Porque no dia que acontecer o infortúnio na vida dele, ele vai ter o livramento do Senhor. No dia que acontecer o infortúnio na vida dele, ele vai ter a proteção do Senhor. No dia que acontecer o infortúnio na vida dele, na família dele, o Senhor vai preservar a vida dele. O Senhor vai fazer ele feliz. O Senhor não vai entregar ele. Os inimigos dele vão querer destruir ele, vão querer acabar com ele, mas aqui está falando que pelo fato dele ter dado atenção à necessidade do seu próximo, o Senhor não vai entregar ele ao desejo dos seus inimigos. Quando ele estiver enfermo, o Senhor vai te dar amparo na enfermidade, no leito da enfermidade. O Senhor vai cuidar dele, o Senhor vai amparar ele. E da doença o restaurará, poderá até curar, se esta for a vontade de Deus. O Senhor poderá até te curar para que você continue dando seguimento do propósito ao qual Deus tem. Porque o Senhor vai ter prazer em restaurar a vida de uma pessoa que é uma pessoa generosa, uma pessoa que ela está contribuindo para outras pessoas, uma pessoa que a vida dela não está baseada somente nela, não é só na sua família, mas o Senhor vai assim, não, eu preciso conservar esta pessoa, eu preciso preservar a vida dela, eu preciso curar ela para que ela continue sendo bem-aventurada com o desvalido. Por quê? Porque quando Deus vê pessoas assim, ele tem prazer em abençoar, ele tem prazer em dar, porque ele dá semente ao que semeia. Então tudo que você tem, se você faz isso procurando meios de abençoar outras pessoas, você pode ter certeza que Deus ele vai ter prazer em estar te conservando
na sua vida para que você possa continuar abençoando outras vidas. Por isso que Davi aqui ele ora, Senhor, depois nesse salmo, Davi ele ora, Senhor, perdoa os meus pecados. No Salmo 51 ele também ora, ele faz essa oração. Mas para quê? Para que ele queria que os pecados fossem perdoados? Que ele queria que o coração dele fosse restaurado? Para quê? Para que o desejo dele, ele queria que outras pessoas, né? Ele queria que outras pessoas conhecessem a Deus. Ele fala no Salmo 51, ó, Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Por que ele queria isso? Por quê? Porque então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Então, quando Davi, ele estava ali naquele momento que ele pecou, ele era para ele ser morto, era para ele ter a sua vida tirada, mas naquele momento ele se prostrou diante do Senhor e ele pediu, Senhor, cria em mim um coração puro, Senhor, renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto, não me afasta da sua presença, nem tira de mim o teu Santo Espírito, restitui a alegria da tua salvação na minha vida, sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Mas qual que era o propósito disso? E Deus concedeu a ele, porque o propósito disso não era Davi ficar se expondo para pessoas, porque eu tenho o Espírito Santo, não é porque meu coração é puro, eu sou uma boa pessoa, não é porque a minha alegria ela é permanente, eu tenho a alegria de Deus e, que maravilha, eu sou uma pessoa realizada. Não era somente isso. O desejo de Davi era que quando o Senhor restaurasse isso na vida dele, era falar assim, olha, Senhor, quando o Senhor fizer isso, eu vou ensinar os teus caminhos aos transgressores, que assim como eu também transgredi um dia, eu também quero ensinar a eles o caminho da justiça. Eu quero ensinar a eles como que eles podem sair disso, para que os pecadores se voltem também para ti. Então, este era o propósito de Davi, e é por isso que eu creio que o Senhor restaurou a vida dele naquele momento, mesmo sendo o seu pecado para a morte, mas ele tinha esse desejo, e Deus ama pessoas que têm esse desejo de receber, ser como um rio de tudo que vem na vida delas, elas poderem contribuir de alguma forma para outras pessoas serem abençoadas, porque quando você faz isso, você está dando continuidade no propósito de Deus, naquilo que Deus ele começou a fazer quando ele escolheu ali os seus discípulos, e hoje pela face da terra pessoas estão aí dando sequência naquilo que Deus deseja, que todas as pessoas sejam salvas. Então, é isso que ele disse lá em Mateus 25, no versículo 34, ele diz, olha, ele fala, ele fala acerca de quando nós fazemos isso, para quem nós estamos fazendo. Então, por isso que você precisamos entender a importância de darmos a atenção ao necessitado, darmos atenção ao mísero, ao lazarento, ao desamparado, ao drogado, à prostituta, a qualquer pessoa que seja. Aí você darmos atenção a essas pessoas, não fazer algo para que nós venhamos ser reconhecida por esta pessoa que você está ajudando, mas saber que o que você está fazendo é o que Deus deseja fazer, e você está sendo participante dessa bem-aventurança, dessa alegria, deste prazer em poder estar fazendo o que Deus ele começou a fazer. E aí ele fala aqui, em Mateus 25, 34, olha, então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita, vinde abençoado de meu Pai. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita, vinde abençoado de meu Pai, vinde felizes de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Fui estrangeiro e vós me acolheste. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo e vós me cuidastes. Estive preso e foste visitar-me.
Então os justos desejarão saber, mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer? Ou com sede saciamos discípulos, né? As pessoas que estiverem lá naquele dia, na vida eterna, e o Senhor falar isso, fala assim, mas quando foi, Senhor? Nós não víamos o Senhor, mas quando que foi que nós te demos roupa? Quando que foi que nós libertamos o Senhor? Quando que foi que nós curamos suas feridas? Quando que foi? Aí o Senhor vai responder, ó. Ele vai falar assim, olha, quando te recebemos como estrangeiro, ele fala, ó. Então o rei esclarecendo lhe responderá, com toda certeza vos asseguro, que sempre que o fizeste para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, tá vendo? A mim o fizeste. Então, naquele dia, as pessoas vão perguntar para ele, Senhor, o Senhor está falando aí que nós te demos de comer, nós te demos de beber, nós vestimos o Senhor, nós visitamos o Senhor quando o Senhor estava enfermo, mas nós nunca vimos o Senhor. E aí o Senhor vai falar assim, olha, quando vocês fizeram para algum destes pequeninos, para algum destes menores, vocês fizeram foi para mim. Essas pessoas chegaram diante de vocês pedindo, essas pessoas chegaram diante de você precisando de uma oração, enfermas, essas pessoas chegaram diante de vocês desamparadas, desprotegidas, sofrendo, e vocês ajudaram, vocês oraram, vocês contribuíram, vocês buscaram meios, vocês deram pelo menos atenção. Naquele momento vocês não tinham condição, mas vocês deram atenção, vocês não desprezaram, vocês não viraram o rosto para essas pessoas. Vocês estavam fazendo para mim. Você estava fazendo para mim. E aí ele continua dizendo, mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste comer, tive sede e nada me deste beber. Sendo estrangeiro não me hospedaste, estando necessitado de roupas não me vestiste. Encontrando-me enfermo e aprisionado, não foste visitar-me. E eles também perguntarão, mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso e não te auxiliamos? Então o rei lhe sentenciará, com toda certeza vos asseguro, que sempre que o deixasse de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixaste fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, está vendo a importância de nós aprendermos a cada dia a dar atenção ao desvalido, dar atenção ao desamparado, ao solitário, a olhar com mais cautela para estas pessoas, porque o Senhor fala, olha, vai chegar o dia, pode ser que o infortúnio venha na sua vida, pode ser, mas o que você semeou, o que você plantou, o que você investiu. Então tudo que nós fazemos é um investimento, em algum momento nós vamos colher, e que nessa tarde eu e você possamos aprender isso, que nós possamos ser pessoas felizes a partir de hoje, bem-aventuradas, todas as vezes que nós entendermos isso, que nós estamos dando atenção à necessidade do outro, e não queremos somente para nós, para a nossa família. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.